Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 137. E como vocês podem ver, meu gringo foi viajar, eu trouxe o Galvão Bueno aqui para Caipira, irlandês caipira. Irlandês caipira. Fala, Amorim, tudo bem? Fazia tempo que eu não vinha. Fazia tempo. Esse ano acho que foi a primeira vez que você está conosco. Nós estamos em março, né? Pode ser possível. A gente tem outros titulares agora aqui também, viu? Tem várias pessoas começando Ju, Sara, vai vir mais gente. Por aí vai, isso aí. Tem que... Só você que não sai dessa cadeira, né? Eu posso trocar, Pode se trocar quiser, também. Lógico, à vontade. Pessoal, para quem não conhece, o Rural Talks é um podcast voltado ao agronegócio, com o grande objetivo de conectar o agro real ao agro tecnológico. E para que isso aconteça, nós trazemos para essa mesa pessoas que são influentes no mercado, desde fundadores de startups, CVCs, ou seja, Corporate Venture Capital, que investem em startups, Venture Capital e todas as corporações que usam e investem para que o agrotecnológico cresça, a gente use cada vez mais tecnologia para aumentar a eficiência produtiva do agronegócio, que é responsável por quase 25% do PIB nacional. Então nós viemos aqui para essa mesa hoje também para trazer o agronegócio em pauta, mas antes da gente entrar no agronegócio, a gente traz sempre aqui o Comercial do Bem, que é para falar sobre o Hospital do Amor, da campanha do Agro contra o Câncer. Nós somos um dos propagadores dessa campanha para poder ajudar essas pessoas que estão no momento de necessidade, ou seja, necessidade de saúde, né, de um ótimo tratamento, que inclusive eu conversei com o Rubiquinho aí na semana retrasada na abertura de safra da Data Agro lá em Ribeirão Preto. Ele trouxe números esplêndidos do trabalho que eles fazem ali na região de Ribeirão Preto, de Rio Preto, em Barretos, inclusive tendendo a zero o câncer de mama por conta do prévio diagnóstico. Então, se você tem interesse de ajudar, vai aparecer um QR Code na tela para que você possa colaborar com essa campanha, o Agro contra o Câncer. Ainda trazendo um comunicado aqui para vocês, dia 29 de abril vai acontecer o Rural Summit AgTech Innovation na cidade de Ribeirão Preto, na semana que acontece o AgriShow. Então, se você está pelo AgriShow e quer conhecer um pouco mais de tecnologia, das startups que estão mudando e trazendo eficiência tecnológica para o agro, e também das corporações que estão implementando as tecnologias, este é o lugar para você fazer conexões, adquirir conhecimento sobre o agro tecnológico. Então vai ser dia 29 de abril no Dabi Business Park, a partir das 13 horas. É um evento gratuito e também com a possibilidade que você converta o ingresso em doação para o Hospital do Amor. Então acompanhe www.ruralsummit.com.br com toda a cadeia de tecnologia do agronegócio presente neste evento. Então se conecte, é inovação, é conexão e conhecimento em um único só lugar. Agora sim, André Amorim, que agora eu finalizei todos os recados. O cara tá falando, hein? Bonito, bonito. Uma reta mais bonita. Tá profissional. Depois de 140 episódios, pô, tá doido. Estamos hoje aqui com um grande amigo, parceiro aí de longa data, de velhos carnavais, uma pessoa aí tradicional, que ajuda a tocar uma companhia aí super tradicional no agro, né? Relevante, muito conhecida, e que hoje quem não conhece ainda vai ter a oportunidade de conhecer aí mais no detalhe, um pouquinho mais do nosso amigo. Hoje nós recebemos Luiz Felipe Nastari, correto? Nastari. Italiano, Belo. Belo, explica aí. Palmeirense, né? Palmeirense. Você acha que o Gaf é lá? Quinta geração de palmeirense. Vai ser lá no Santa Cruz, no Botafogo, meu lá em Ribeirão? Não vai, pô. Pessoal, para quem não conhece, o Peu não é Luiz Felipe Nastari, é Peu. Ele é o diretor de eventos da Data Agro. A Data Agro, para quem não conhece, é uma consultoria independente do agronegócio, onde ela traz análises, dados primários, notícias, todas as informações sobre commodities em um único só lugar, e também traz uma gama de eventos que conecta todos os elos da cadeia, desde os produtores, agroindústrias e corporações que vendem para esse mercado. E aqui, Peu, eu quero entender porque a Data Agro nasceu antes de você. É isso aí. Antes de mais nada, Rodrigues e Amorim, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aqui do Rural Talks aqui com vocês.
E é exatamente, a Datagro foi fundada pelos meus pais, né? Até contando um pouco da história aqui, nossa. Há 46 anos atrás, eu sou bem mais novo que isso, apesar de você ter falado. Mais ou menos, mais ou menos. Desse rapaz aqui. Então ela foi fundada pelos meus pais através de uma história muito bonita, quando meu pai foi estudar nos Estados Unidos, foi fazer mestrado, doutorado em Iowa, através de uma bolsa que ele ganhou oferecida pelo governo brasileiro. A bolsa se chamava na época Bolsa Ernesto Geisel, e ele ganhou essa bolsa para um brasileiro estudar nos Estados Unidos, e ele então passou a fazer esses estudos por lá, conheceu a minha mãe em Iowa. Minha mãe na época, tua mãe estava lá. Ela foi para lá, foi fazer curso de inglês. Meu pai de São Paulo, a minha mãe do Mato Grosso do Sul, ali da região de Aquidauana. Legal. E ela tinha algumas escolas FISC ali de inglês, e ela então precisava aprimorar a língua. Foi trabalhar nos Estados Unidos de babysitting e conhecer meu pai. Conhecer meu pai, voltaram para casar. Casaram aqui em São Paulo. E meu pai, depois de ter feito todos os estudos deles, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ele não tinha emprego, né? Então, foi aí que fundou a Datagro, que nada mais é do que dados agrícolas. Muito por uma iniciativa de uma palestra que ele assistiu antes de começar os estudos nesse lado agro, do Delfim Neto, como ministro. E o Delfim, na época, falou que o Brasil ia ser agro pelos próximos 50 anos, pelo menos, né? E de verdade, a gente está aqui 50 anos depois, vendo essa pujança do nosso agro. E aí, então, meu pai fundou a Datagro junto com a minha mãe. Na época, eles não tinham dinheiro, né, para nada, e foi através até do dinheiro que a minha mãe ganhou fazendo babysitting que meu pai comprou o primeiro computador. Caramba. Pô, legal. E não tinha móveis na casa, nem nada. E aí começou assim. Meu pai fazia os relatórios, minha mãe atendia os telefones, e a Datagro foi crescendo. E hoje, enfim, muitos dos trabalhos que meu pai desenvolveu desde a época do Proálcool, então meu pai trabalhou muito na parte de desregulamentação do setor do porque metanol aqui no Brasil. Seu pai inicialmente sempre foi super conhecido no mercado de açúcar. Eu era moleque, já escutava o Dr. Plínio para lá, Dr. Plínio para cá e tal. Eu me lembro, na região ele militava muito. Essa história foi muito bacana, né? Ele foi um dos precursores ali do Proálcool, né? Então ele ajudou com todos esses estudos técnicos de desregulamentação do setor, junto com o Lamartine Navarro, Cícero Junqueira, né? Toda a velha guarda do setor aí. Legal. E, enfim, e a gente veio acompanhando isso desde que nasceu, né? A gente veio acompanhando esse trabalho do meu pai no setor de açúcar e etanol. E aí, quando a gente começou a criar maturidade, né, de certa forma, nós fomos estudar fora, né? Trabalhamos em outras empresas, e eu e meu irmão optamos então por trabalhar na Datagro. Isso já há 20 anos atrás. Quando a gente tomou essa decisão, a Datagro tinha 27 pessoas. Hoje nós estamos com aproximadamente 330 pessoas trabalhando no grupo. São 9 escritórios atualmente, 8 aqui no Brasil, 1 em Nova York. São 12 empresas que levam o nome Datagro, né? Então são 12 iniciativas. E foi muito interessante que a gente acabou adotando um modelo dessas grandes corporações como PwC, KPMG, né, que tem os sócios nas suas empresas. Sim. E foi assim que a gente começou a diversificar os trabalhos que meu pai já fazia em açúcar e etanol para outras culturas. Então, hoje a gente cobre, além de açúcar e etanol, outras 15 culturas diferentes. Então, açúcar e etanol, biocombustíveis, energia, grãos em geral, então soja, milho, trigo, cereais, né? Algodão, café, boi, porco, frango, ovo, enfim, são 15 culturas diferentes, hortaliças, e assim vai. Legal. E todas as culturas a gente acompanha na mesma profundidade, né? E a gente foi trazendo outros Plínios Nastares, né, para cada uma dessas culturas como head das suas operações. Legal. Bacana. Então foi assim que a gente foi crescendo, né? E, enfim, hoje a Datagro
é considerada aí a principal consultoria agrícola do Brasil, talvez uma das principais do mundo, a diversidade de serviços que a gente presta. Em uma dessas 12 unidades, que é a plataforma que se chama Datagro Markets, nós temos clientes em 51 países. Legal. Então, enfim, Legal. o negócio foi crescendo, foi evoluindo. E eu, particularmente, sou responsável por uma dessas 12 unidades, que é o Departamento de Educação e Eventos. Então, quando eu entrei na companhia, meu pai já fazia eventos, muito para promover as discussões todas e ser protagonista dos assuntos. Mas quando eu entrei, eu vi que tinha umas coisas meio esquisitas ali na organização, umas coisas meio confusas. Aí eu passei a assumir esse departamento e dali então eu não larguei mais. E hoje a gente organiza 22 conferências por ano. Passam mais de 40 mil pessoas presencialmente nos nossos eventos, mais de 200 mil pessoas online. Então, virou uma grande plataforma. Né? Legal. E hoje vocês têm eventos não só no Brasil, mas também lá fora, né? Alguns dos eventos em Nova York, outros eventos que cobrem também o agro, mas para fazer essa conexão não só dos brasileiros para com o Brasil, mas também dos gringos para com o Brasil, né? Com certeza. A gente começou com o primeiro lá fora, foi o Sugar Dinner mesmo? Ou teve algum anterior? O nosso primeiro evento é uma conferência que a gente organiza há 25 anos aqui em São Paulo, no Hyatt, que é a Conferência Internacional de Açúcar e Etanol. Perfeito. Que foi no final do ano, né? Que acontece em outubro, exatamente. Isso. Todo ano em outubro, aqui em São Paulo. Essa em Nova York, nós organizamos há 17 anos. Ela já está bem madura, né? E ela é sempre casada com o jantar que acontece na noite dessa nossa conferência, que é promovido pelo Sugar Club de Nova York. Perfeito. Que é o Sugar Dinner, que acontece há 60 anos. Né? Sim. Então, a nossa conferência é o evento técnico oficial da Semana do Açúcar de Nova York. E aí isso acontece já há bastante tempo. Além desse evento internacional, a gente já fez evento na Índia, China, Tailândia, Paquistão, Londres, Dubai, enfim. Sempre que tem uma oportunidade de levar os assuntos de agro lá para fora e fazer essa conexão de mercados, né, relevantes, a gente está sempre presente. E esses eventos lá fora, a maioria é açúcar e álcool mesmo ou diversas culturas? Boa parte deles foram no setor de açúcar e etanol, porque o modelo de açúcar e álcool do Brasil, vocês sabem bem, ele é referência para o mundo todo. Exato. E muitos países que estão nessa linha tropical, igual o nosso, né, o modelo é muito replicável. Né? Então, de implementação, e eventualmente até a adoção de políticas públicas que já funcionaram aqui no Brasil, que podem ser adotadas lá fora, todas as tecnologias, né, todos os implementos, né, toda a parte de operação, ela é muito adaptável. Né? Então, sim, os eventos lá fora, boa parte deles foram para fazer essa conexão e promoção dos biocombustíveis lá fora. Né? Legal. E vamos entrar um pouquinho no evento, no Global Agribusiness Forum. Esse é absurdo. Né? Esse está bombando nas redes sociais. Tá. Mas vamos pegar a história dele, porque é legal essa sagacidade de você transformar um evento que é um evento tradicional, né, um evento que há muito tempo acontece, mas com um público muito específico, né, que é um público muito específico, que é voltado, vamos dizer assim, 100% para o agro, mas vamos dizer assim, até podemos chamar que é um público velha guarda do agro, né, vamos dizer assim, que sempre foi, e muito voltado para educação, né, educação não, vamos dizer assim, mais mais técnico, né, vamos dizer assim, um evento mais técnico, né, mais técnico, e aí vocês conseguem fazer desse evento um festival, né, que abre para um grande público dentro da cidade de São Paulo para conectar realmente a cidade e o campo, que é um dilema que a gente já vive há muito tempo. Inclusive passou nessa mesa aqui o ex-ministro Roberto Rodrigues e o grande dilema que ele sempre fala é, cara, como que a gente faz esses públicos distintos entenderem que o agro depende tanto da cidade como do campo e vice-versa, para que isso aconteça de uma forma contínua, unânime, né? E acho que esse é o grande
pilar que vocês trouxeram que eu achei fundamental e sensacional. Rodrigo, quando a gente... E só para complementar, porque assim, as pessoas, eu já escutei muito, falam assim, poxa, mas um evento desse surgiu agora, já fizeram desse tamanho aqui dentro do estádio, né? Então, assim, é legal para você explicar um pouquinho, porque não surgiu ontem, né? Não, pelo amor de Deus, isso aí não sai do dia para o outro. Não. Então... rapaz, fazer o GAF, né, o Global Agribusiness Festival, é um desafio, né? Mas de fato ele não começou ontem, né? Ele parte de uma iniciativa desde 2011, quando nós fomos contratados por uma agência de eventos grande, na época, que era a XYZ, que era do grupo ABC, né, do Lisandro. Isso. E eles abriram uma divisão ali dentro da XYZ para eventos de conteúdo técnico. E eles então que fundaram o Global Agribusiness Forum e contrataram a Datagro para fazer toda a parte de curadoria. Perfeito. Para que o evento acontecesse em 2012. Então, nessa primeira edição, a gente como curadores, né, do parte técnica, nós já convidamos o Al Gore, veio o Lawrence Summers, ministros do mundo inteiro. Então, a gente já lançou o GAF Forum, que era, né, na época, o Global Agribusiness Forum, como um evento independente para discussão de estratégia a nível internacional sobre agricultura e pecuária, tendo o Brasil como protagonista e sede dessas discussões. A gente viu que tinha uma oportunidade para trazer esse evento de debate internacional para o Brasil, porque não existia na época nenhum evento internacional desse calibre, onde o mundo todo viesse para aprender o que a gente está fazendo. No fundo é isso. Sim. Então, lançamos em 2012 a primeira edição, a XYZ descontinuou a vertical de conhecimento deles e a Datagro se apropriou 100% do evento, né? A gente comprou os direitos todos e a gente partiu, dali então a gente começou a fazer o evento a cada 2 anos, o fórum, né? Então o fórum aconteceu em 2012, 14, 16, 18, 20, pandemia, tudo online, 22, voltamos no presencial para um evento para mais de 5.000 pessoas. A primeira edição foram Onde que era? 500. Onde que era? A primeira edição foi no Hyatt. Ah, tá. Para 500 pessoas. Na última edição nós fizemos aqui no Golden Hall, ali no WTC, para 5.000 pessoas, um pouco mais de 5.000 pessoas. Pô, já tinha aumentado bastante. Aí já tinham 4 palcos, virou um negócio gigantesco. E foi o nosso melhor evento, melhor edição, gente do mundo inteiro. E vocês conhecem muito bem o meu irmão, né? Meu irmão Até que. Pois é. Megalomaníaco, né? Até que veio o ano de 24. Aí, bom, fizemos em 2022 um eventaço, assim, eu estava super satisfeito, né? Quebramos todos os paradigmas. E aí meu irmão virou para mim 2 dias depois do evento e falou: Peu, não venho mais nesses eventos seus. Tudo a mesma coisa, os caras vêm aqui, falam um monte de coisa e tal, nananã. Não venho mais. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei meio cafufado com esse negócio. Aí eu fui dar uma banda, fui conhecer eventos lá fora, no SXSW, fui em outros festivais, Web Summit e tal, para entender um pouco desse modelo de festival. Aí eu voltei para uma proposta para o meu pai e meu irmão de que a gente deveria transformar o F do fórum no F de festival. Legal. Transformar o Global Agribusiness Forum em Global Agribusiness Festival, agregando outros 3 pilares além do conteúdo. Por isso que o GAF hoje tem 4 Fs. São Legal. 4 pilares. É o pilar do fórum, que é esse ambiente já enraizado, que é a espinha dorsal do evento como um todo, para a discussão de estratégia a nível internacional. A gente agrega o pilar de feira, então é o Fair, então Fórum, Fair, segundo o F, que é negócio mesmo, business, exposição, a turma fazendo relacionamento forte, pesado. Pra vocês terem uma ideia, a gente, só voltando aqui no fórum, né, na última edição, no GAF Festival que a gente fez esse ano, nós contamos com 3 palcos de conteúdo simultâneos, só os faixa preta. Veio a Graça Machel Mandela, que foi esposa do Nelson Mandela e do Samuel Machel. Legal. Parag Khanna, que é o advisor político do Obama. Enfim, vários ministros de agricultura. Uma turma em peso. Veio gente de 24 países falar no evento. Foram 200 e
30 palestrantes, mais 50 horas de conteúdo, foi um negócio de arrepiar. Bastante. No pilar de feira, né, no segundo F, a gente trouxe 185 expositores. Cara. Fizemos uma feira de agtechs e fintechs, né? Trouxemos mais de 70 startups para expor ali dentro do gramado, muito numa parceria incrível que a gente tem com a Rural Ventures. Aliás, é uma parceria que está indo super bem em várias iniciativas da Datagro. E em todos os eventos da Datagro, a Rural está presente. Verdade. Né? Então, quem tiver interesse em acompanhar as iniciativas da Rural aqui nos nossos eventos são super bem-vindos. Né? É uma parceria que está voando. Né? Então, a gente fez um pavilhão de agtechs ali. Trouxemos 70 agtechs, talvez um dos maiores eventos de agtechs já organizados. Não, com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Então, quem tiver interesse aí, pode procurar o Rural para participar. Trouxemos 120 produtores artesanais de agricultura familiar que estavam fazendo exposição dos seus produtos. Foi muito legal isso. Muito bom. Então foi uma grande feirona ali de queijo, vinho, azeite, cheio de tudo, negócio todo. Cheio de tudo. É cachaça, né? A turma até deu uma acelerada lá uma certa hora. Enfim, trouxemos universidades, foram 12 universidades, 12 faculdades, através das ligas, das ligas agro das universidades, trouxemos uma molecada para dentro também, foi super bacana. O terceiro pilar, que é o pilar de food, é o F de food, né, de comida, é aqui onde a gente começa a criar o ponto de contato com a população. Né? Então é através do alimento que a gente começa a educar quem não está no agro sobre como que aquele produto que ele consome durante o dia é produzido, quais são as boas práticas, de onde que ele vem, piriri parará. E aí a gente fisga o consumidor final, né, que não está ligado ao agro, através do alimento. Então aqui a gente dá curso de churrasco. A gente levou 11 chefes, assadores, que deu aula de wagyu, de como é que assa entranha. Nós levamos metade do boi lá para dessecar todo ele inteiro, cortar e depois passar. Então todo esse lado da educação do churrasco. Né? E o quarto pilar, que é o F de fã, de entretenimento. Que tem que ter um showzinho depois. Tem que ter um showzinho, né? Tem que ter uma diversão. Ficar só trabalhando também toda hora não dá, né? Tem que ter um showzinho. Então a gente juntou tudo que a gente gosta junto, né? Trabalho, negócio, conteúdo, comida aiada e farra no final, né? Então, na última edição nós trouxemos o Chitãozinho Chororó, Fidu Mijeca, Fernando Sorocaba e Paula... Não, Fernando Sorocaba esse ano, né? Fidu Mijeca abriu o show do Chitãozinho Chororó. Isso. A Paula Matos. Aí o ano passado teve o Caceta. Jorge Mateus. Surgiu o nome dele aqui. Jorge Mateus, Foi de arrepiar. Foi um trem assim, já para a primeira edição do festival foi absurda, né? Esse ano a gente vai ter o Fernando Sorocaba. Quem abre o show deles é o Fidu Mijeca. Showzaço também. E aí no segundo Leonardo, dia, né? Leonardo é engraçadíssimo. Leonardo é bom. Lenda, faixa preta. O Fernando Sorocaba arrebenta. Então a gente sempre faz esse... No primeiro dia a gente traz uma turma mais recente e a segunda dia mais raiz, né? Então o Leonardo vai ser quem vai compor ali o segundo dia. Mas no fundo, e aí o que é o objetivo desse quarto pilar, né? É a gente fazer com que o GAF ele seja distribuído para uma comunidade muito maior do que a nossa bolha do agro, né? Sim. Então o GAF ele vem com essa proposta de fato, né, de atravessar a bolha do agro, parar de falar para convertidos e a gente conseguir acessar a população como um todo, através de todas essas iniciativas. Um festival desse tamanho, que a gente fala que não é só da Datagro, é um movimento do agro nacional, sim, né? Sim. Que todo mundo que está presente, participa, compõe essa mensagem como um todo, né? Ele vem com esse objetivo. A gente poderia estar fazendo esse evento lá em Ribeirão Preto ou qualquer outra capital agro do Brasil, né? Mas a gente resolveu fazer em São Paulo, num grande espaço que já é conhecido como uma área de entretenimento, né? O Allianz Parque, que é conhecido para fazer vários shows, né? Vários eventos. Muito mais do que futebol, né? Muito mais do que futebol. E só sei que, rapaz, a gente trouxe o campo, né, pro gramado do Allianz para fazer essa conexão com a turma toda. Então, tá indo super bem, graças a Deus. A gente tem várias iniciativas muito legais aí para a próxima edição.
e vários parceiros que estão cada vez mais se consolidando, speakers renomadíssimos. Então, isso que eu queria até aproveitar, dado que se você puder falar um pouco mais, o que você acha que tem aí o que tem de novidade, ou o que você pode falar, né? O que você tem de enfim, grandiosidade aí a mais, enfim, puder dar um spoilerzinho pra gente. O GAF desse ano acontece nos dias 5 e 6 de junho, Sim. lá no Allianz Parque. Que é uma quinta, sexta quinta também? E sexta. Quinta e sexta, né? Tem que ser, né? Pra dar desculpa de tomar uma. Na segunda e terça você ainda fica meio amuado. Puxado. Então é quinta e sexta-feira, 2 dias inteiros, das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, a parte de conteúdo do fórum vai acontecer esse ano, diferente do ano passado, vai acontecer tudo no gramado. Tá? Vai ser tudo. Quer dizer, não vai ter aquela parte lá em cima. Que era o fórum lá em cima. Agora vai ficar tudo então vai ficar gramado. Tudo embaixo. Tudo mais fácil de o acesso mais fácil. Legal. A gente aprendeu, né, muitas coisas da primeira edição e melhoramos para essa próxima. Então uma das evoluções é trazer o fórum lá para baixo. Então, na arquibancada do lado norte ali do Allianz, né, é onde a gente vai colocar a plateia do fórum, tudo com palestra silenciosa, né, com fone, e aí os 3 palcos ali de conteúdo. Quem vem como keynote speaker esse ano é a Gro Brundtland, que foi a primeira ministra da Noruega. Ela foi quem desenvolveu todos os termos de ESG aí no mundo e que são adotados aí no mundo inteiro. Faixa pretíssima, assim, é uma senhora já, né? E vem o embaixador André Corrêa do Lago, como representante da COP aqui do Brasil, para falar sobre esses assuntos de clima, né? Tem outros palestrantes que vão falar sobre segurança alimentar, novas tecnologias. A Rural tem um painel super interessante lá para falar das startups, agtechs todas, né? Falar dessas iniciativas todas que estão... Tem 2 painéis lá. 2 painéis, que vão falar sobre as inovações no agro, né? Isso. Tem um painel de marketing, de posicionamento de marcas e qual a percepção do agro na sociedade em relação à comunicação. Super legal. Que é interessante porque é o papel também do GAF, a gente saber como lidar, né, com mensagens muitas vezes erradas, né, sobre o que acontecem por aí. Até a gente tem que saber se posicionar, né, verdade? Saber se posicionar. Né? A gente não tem esse posicionamento, né? Acho que às vezes a gente recebe muitas notícias que são imputadas, né, ou seja, distorcidas, né, vamos dizer assim, acho que é melhor. E o público agro, as empresas do agro o ecossistema do agronegócio não está preparado para responder à altura o que está acontecendo. E eu acho que tem um ponto aqui, até se você me permite, hoje a tecnologia vem ajudar muito o agronegócio brasileiro, porque agora a gente tem a capacidade de transformar a resposta com dados. Exatamente. Porque antes a gente só falava que a gente não fazia, ou que a gente vamos dizer assim, não devastava a Amazônia, não destruía a Amazônia, e antes era só palavras ao vento. Agora a gente tem realmente dados com tecnologia para provar real time que isso muitas das vezes é infundado, né? Então acho que a tecnologia vem para ajudar isso também. Com certeza, né? A gente tem o Código Florestal, talvez um dos mais rigorosos do mundo, né? Do mundo, exatamente. E obviamente existem produtores que fazem o errado, mas isso não representa nem 1% de tudo do que representa o nosso agro, né? Então é isso, todas essas mensagens a gente vai construir ali no fórum, são mais de 230 palestrantes, né? Então, dos temas, COP, com certeza vai ser muito conversado ali, segurança alimentar, rastreabilidade é um assunto que está muito presente também, boas práticas de produção, agricultura regenerativa, novas tecnologias, aí isso cabe tanto a tecnologias de sementes, tudo mais, assim como implementos biológicos, sensores e assim vai. Já falar muito sobre finanças, né, mercado financeiro, esse lado de trading, fundos, né, e assim vai. E acesso a mercados. Então vão ter painéis com representantes de fora,
com ministros de agricultura de fora para contar um pouco sobre como é que faz esses acordos internacionais, como é que estão esse andamento todo. Enfim, esse é o parte do fórum. Na parte da feira, a gente continua com essa mesma estrutura de stands do pavilhão. No pavilhão, legal. A gente tem a parceria com a Rural Ventures, né, com as startups. Além disso, tem os produtores artesanais, as fintechs, né, com uma parceria muito vinda da XP, que é a grande patrocinadora do evento, e as instâncias turísticas, que vão estar expondo ali o turismo rural, dessa vez é uma novidade. Legal, hein? Muito bom. E aí mais uma forma de explorar também essa cultura agro, né? Então, na parte de exposição, além das empresas todas que vão estar fazendo exposição de seus equipamentos, maquinários, serviços em geral, né? Então, na parte de feira, então, a gente estima aí mais ou menos uns 180 expositores também para essa tudo ali no gramado. Não só no gramado, mas também toda a área coberta ali do anel. Sim. A gente vai virar um negócio complexo. Vai ficar uma mini agri-showzinha ali, ó. Com esse mas legal, né? Lógico. Sem aquele poeirão. Sem a poeira da agri-show, verdade. E aí no pilar de comida a gente também ampliou a área de churrasco. Ano passado ficou faltando carne para a turma lá, agora nós dobramos de tamanho. Além da parte de comida do churrasco, que o churrasquinho, a carne estava boa. Carne estava boa. Boa. Por isso que acabou. E tinha uma turminha servindo também, então estava super organizado. Não, funcionou bem. Agora... Mas que o apetite é maior que a saída, né? Então, o povo lá do fora sentindo o cheiro de churrasco do outro lado, ele ficou com fome o dia inteiro. Os caras fazem no final de semana quase também, né? Pô, aí... Não tem jeito. Mas além da parte de comida do churrasco, a gente está trazendo outros 3 restaurantes para a parte interna do anel, ali do térreo. Boa. Isso também para suprir a parte de alimentos e bebidas. Além desses 3 restaurantes, que um é de japonês, outro é italiano e o outro de churrasco também, a gente está contando com 8 pontos de restaurantes de comidas rápidas ali dentro do anel. Pode pegar um sanduíche e tal. Sanduíche, esfirra, tal, coisas de comida de guerrilha, né, que a turma fala. Claro. Sim. Então, a parte de alimentos e bebidas vai estar bem suprida esse ano. E os chefes assadores também, que vão estar ali dando aula, né, durante o churrasco. Vão ter algumas surpresas, não posso falar, mas só para deixar a curiosidade aqui, ao longo do churrasco vão acontecer algumas coisinhas legais ali dentro. Legal. E no pilar de entretenimento, como eu comentei, né, a gente... uma novidade agora. Ano passado a gente teve um palco sementes, né? Sim. Que era um palco que tocava durante o dia todo, né, com artistas independentes. Esse ano nós vamos ter 7 palcos sementes espalhados no evento inteiro, na parte interna do anel, no gramado, os palquinhos menores. E aí compondo, igual tem aqueles metrô na Europa, né, que tem os artistas tocando no metrô, com um PAzinho pequeno, aquela coisa. Nós vamos espalhar essa turma tocando legal, o evento inteiro, cara. vai virar um regaço. E aí a gente, às 5 horas da tarde, a gente desliga o som dessa turma e às 7 horas começa os shows sertanejos. A turma dá uma organizada ali, né? Precisa organizar e tal, e toca, começa às 7, né? Às 7 às 7 até o quê? O show? Até 11? Até 10 horas, né? É bastante, 3 horas de show. Legal demais. O bicho pega. Nossa Senhora. Vão ter várias iniciativas lá, vão ter várias coisas legais que eu não posso falar, que vão ser surpresa. Pô. E festival é aquela loucurada, né? Claro. Todo mundo querendo participar de tudo. O Pio, explica um pouquinho para o pessoal todo que está assistindo. Como é que funciona, então? Então, por exemplo, a gente sabe que o show fica muito mais lotado à noite, né? Tem muita gente que vai só pro show também, né? Você consegue... Explica um pouquinho como é que funciona a questão de bilheteria, as pessoas que querem ter acesso ao evento em geral, depois pode ficar pro show, como é que é? Existem 2 tipos de ingresso, só. Tá? O ingresso que dá direito aos 2 dias ou a 1 dia, que dá acesso a tudo isso que eu falei. Perfeito. Então, a todas as palestras, os 3 palcos, a toda a parte de exposição, produtores artesanais, as startups, toda a parte de exposição do evento inteiro. Dá direito às aulas de churrasco, aos 11 alçadores, e dá direito aos shows dos pocket shows, desses que eu falei dos palcos sementes, e também aos shows do final do dia. Isso é o ingresso
full para os 2 dias ou single para cada dia. Para um dia. Tá. Que dá acesso a tudo isso. Pra você ter uma ideia, tá R$600 o primeiro lote, o ingresso individual para o primeiro dia. O ingresso full, 1.200. Isso vai subindo, hein? Vai subir, é melhor pegar já. E uma segunda categoria de ingresso é só a pista, que é só durante o show no final do dia. Só o show. Tá. Mas olha que interessante, você falou que enche mais no final do dia, né? Ano passado nós vendemos 21 mil ingressos. A gente estava em expectativa de vender 9. É verdade, eu me Foram lembro. 21 mil pessoas. Quer dizer, esse ano... A nossa expectativa desse ano é 40 mil. Então, é isso que eu ia falar. Ano passado, olha que interessante, a gente só vendeu dessas 21 mil pessoas que compraram ingresso, só 1.000 ingressos pro show. Todo mundo foi pro dia inteiro, comprou ingresso pro dia inteiro. Legal. Olha que interessante. Bacana isso. Então a turma vai lá para fazer negócio, vai lá por conteúdo, vai lá para fazer relacionamento. Legal. Pra vocês terem uma ideia, a gente vendeu 5 King Airs, fazendo pesquisa de mercado, foi gerado mais de 217 milhões de negociações lá dentro. Caramba. Foi vendido 5 King Airs, 8 Silverados da caminhonete e 3 helicópteros. A turma vai em peso, só os faixa preta mesmo. Só os tomadores de decisão. Todos legal, hein? A Corteva, assim como a XP, é uma das grandes patrocinadoras do evento. Cota Apresenta, né? Cota Apresenta. Então a XP e a Corteva estão na Cota Apresenta. Toda a comunicação do evento vai estar direcionada para esses dois, né? Obviamente tem mais 100 empresas patrocinando ali em outras categorias. Mas eu mencionei da Corteva porque a Corteva vai fazer a convenção anual da Corteva lá dentro do evento. Legal. Por 5 anos, pelo menos. Caraca, então eles estão levando 1.500 produtores do Brasil inteiro, todas as agro-revendas, vai virar um trem de louco lá dentro. Cara, que legal. XP isso, também, por outro lado, vai trazer todos os escritórios parceiros deles, todos os principais clientes. Tá virando um movimento assim, de um jeito que é um espaço de negócio mesmo, assim. Sabe que legal, hein? O que é mais legal dessa história toda? Muito legal. É que assim, eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito do atrito. O atrito, quando ele é bem colocado, ele leva você pra frente. O que seu irmão fez com você foi dar um atritozinho ali. Ele deu uma provocada em você e fez com que você fosse pensar fora da caixa. E aí, a hora que você volta com um negócio desse tamanho. Que, na verdade, o que a gente costuma sempre falar nessa mesa aqui é que a gente sempre fala com o empreendedor. A gente tá falando com o empreendedor, porque, cara, o seu irmão te trucou, você foi atrás e falou, cara, deixa eu fazer um negócio diferente aqui. E aí você inovou. E aí, pra inovar, cara, você tem que ter peito aberto, tem que ir pra cima mesmo. Então, não sei quem é mais doido, Rodrigo. Se somos nós ou meu pai que topa fazer essas coisas. Não, cara... Ele sabe que ele tá bem calçado. Agora a pergunta que fica... é a seguinte, vai ficar pequeno o Allianz esse ano. Para onde vocês vão ano que vem? Cenas dos próximos capítulos. Olha, já estão... Cenas dos próximos capítulos. Amor, a gente acho, conhecendo vocês, Amorim, a gente, assim que terminou o GAF, a gente recebeu um convite para fazer o GAF em outros países. E... a primeira iniciativa que nós já fizemos esse ano foi fazer uma edição do Fórum como teste lá no Uruguai, a pedido do ministro do Uruguai, que convidou o GAF para fazer uma tarde de programação lá dentro do evento oficial do Uruguai. E fizeram? Fizemos, foi de arrebentar. Que faz pouco agora tempo, né? Já tem 2 meses. E a gente já recebeu o convite para fazer em Dubai, no estádio de futebol em Dubai. Esse eu vou, hein? Desde a aí. E em Bruxelas, lá na Comissão Europeia. Muito legal. Então tá tomando uma proporção que, como eu falei, o GAF legal, não é da Tagro, não. O GAF é um movimento do Brasil. Assim como o World Economic Forum é para a economia, o Global Agribusiness Forum, o Global Agribusiness Fest está se tornando para a agricultura. A gente tem que embarcar nessa. Sim. É isso. Todo mundo tem que estar junto para poder impulsionar, e a forma de se levar... E não tem essa de concorrente, não. Se ficar com essa vaidade de um concorre com o outro, nós estamos ferrados. Não faz nada. Que é o grande dilema que a gente sempre viveu no agro, né? Assim, eu acho que, sei lá, você vive isso muito,
que é exatamente a exposição, né? Como é que a gente vende isso para fora, né? E a gente nunca conseguiu muito, né? Assim, você sempre teve dificuldade, né? Assim, as pessoas não se juntavam, ou é vaidade, ou é uma... Cara, eu acho que vocês estão tendo a oportunidade agora, de fato, de quebrar esse paradigma que foi criado já há muitos e muitos anos. E, poxa, você está levando o Brasil para o mundo. Um evento desse em Dubai é o Brasil que está indo. Pô, é a Agitec brasileira que está indo para lá. Poxa, o produtor que está indo para lá. Cara, isso vira realmente um movimento mundial, cara. Com certeza, com certeza. Assim, a gente é muito pé no chão em tudo que a gente faz, né? Apesar de não parecer, mas a gente mas com certeza a gente quer consolidar ainda o GAF aqui no Brasil, né? Por mais algumas edições. E aí sim tomar corpo para poder tomar... cara, é aquele negócio, né? Você faz uma coisa que, pô, dá certo, né? Você faz de novo, dá certo. Pô, então dá para acelerar, né? Então dá para a gente crescer, dá para, enfim, fazer maior e depois replicar, né? Exato. A iniciativa do festival se deu porque a gente está desde 2012 fazendo. Você já tinha feito, exatamente. E não só o fórum, né? Outros eventos. Então, assim, acho que a grande sacada é que a comunidade, ou seja, o ecossistema que foi criado em volta da Data Agro facilita com que você possa criar um negócio desse. Porque não é fácil, não é de uma noite para o dia que você cria um evento desse tamanho. Com essa representatividade, com a quantidade de pessoas de fora vindo para cá, porque isso aí são anos e anos do seu pai fazendo esse relacionamento. Exatamente. Não é esse acesso que a gente está falando, não é um acesso simples. É um acesso de qualidade. Foi exatamente o que eu falei para você e para o seu irmão no evento que a gente foi agora na abertura de safra da Data Agro lá em Ribeirão Preto. O acesso que tinha lá dentro era um acesso de muita qualidade nas pessoas que estavam lá, que são a grande representação da cana e açúcar e álcool no Brasil. Então, você ter isso são anos e anos de estrada, não é que você montou isso em 2 anos, entendeu? Acho que tem esse... temos que olhar para trás, né, para saber a carroça que a gente puxou para saber o que está acontecendo para frente, né? Mas é um trabalho de muita dedicação, né? A gente acorda todo dia às 5 horas da manhã, vai dormir tarde para poder garantir um trabalho de qualidade com muito respeito, né? Sempre a gente é muito certinho assim tudo que a gente faz. Isso replica para os mais de 300 colaboradores da Datagro. Todo mundo tem tesão de trabalhar lá e veste a camisa mesmo, vai atrás, sabe? Enfim, é um movimento mesmo, né? Meu pai tem uma história muito bonita no setor de biocombustíveis, né? Ele fizeram até um busto dele em vida, né? Que geralmente faz busto de cobre quando morre, né? Fizeram um busto de vida em reconhecimento a todo o trabalho que ele desenvolveu para o setor. O meu irmão também é um cara faixa preta, assim, é impressionante a capacidade de visão de negócio que ele tem. Então, acho que é muito complementar a Datagro como um todo, né? Obviamente a família, né, que está na frente dos negócios, mas o grupo como um todo tem perfis de lideranças muito plural, assim. Então, a gente tem os faixa preta que a gente chama os cabeça branca, né, que já são os velhos aposentados que a gente contrata para vir trabalhar com a gente, junto com a molecada que dá o gás, trazendo inteligência artificial, trazendo estratégia de novas ferramentas para poder funcionar com sabedoria, né, junto com os mais velhos. Eu acho que você faz um negócio muito ímpar, que é difícil você ver isso nas empresas. Realmente, as pessoas, vamos dizer, como você disse, né, cabeça branca e aposentadas, no bom sentido, né, quer dizer, você tem muita estrada, trabalhando com a molecada mais nova também, sabe? Assim, eu acho que é um conjunto que você traz experiência e traz esse dinamismo que funciona muito lá, né? Eu vejo, porque eu convivo com todo mundo lá, eu vejo, é muito legal isso, é muito legal mesmo. Você já está nos cabeça branca, hein, amor? Já tô mais para lá do que para cá. Eu já não tenho esse problema. O Peu, mas, cara, a gente está chegando ao final, queria deixar uma oportunidade para você falar com o público que está escutando, afinal isso aqui passa em 3 TVs, né, fechadas, eu acho que tem um público aí que pode ser o público que vai conhecer, ou se não teve a oportunidade de conhecer o ano passado, conhecer o GAF esse ano, não só o GAF, mas também o trabalho que a Data Agro faz, desempenha no mercado. E aí, se você quiser deixar um recado para a turma, até com um flyer de desconto para a turma, se você tiver aí na cabeça aí, porque eu acho que
o grande intuito desse programa e acho que nosso do agronegócio da Rural é como a gente fura bolhas e conecta todo esse agronegócio que está distribuído no Brasil, entre a cidade e o campo também, para que a gente possa se reunir lá em junho, no GAF, né, e trocar essa figurinha aí e começar a colocar esse agro não só no Brasil, que é muito forte, mas também no mundo, como você comentou. Legal, Luiz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Isso. Tá em casa. Quem tiver interesse em conhecer a Datagro, né, como um todo, são super bem-vindos para ir lá no nosso escritório, né, trocar uma figurinha conosco. Quem tiver projetos também ligados a tecnologia, na nossa parceria aqui de Rural Ventures com o Datagro, se quiser ir lá da Datagro ou na Rural Ventures, super bem-vindos também. A gente troca essa figurinha aqui. Exatamente. Tem várias investidas super legais que a Datagro vem fazendo em projetos da Rural e vice-versa, então isso tá fluindo muito bem. E o GAF, né, que acontece nos dias 5 e 6 de junho, lá no Allianz. Fica aqui todo mundo convidado. De novo, é um movimento, né? Não é só um evento, ele é um movimento do agro, que ele não acaba quando na sexta-feira, né? Ele continua ao longo dos dias. Quem tiver interesse em participar, vou dar um desconto aqui na nossa parceria, 10% de desconto para todo mundo que quiser acessar o evento. Depois a gente deixa um QR Code aqui, é isso? Não, pode ser Rural Talks para a galera que está escutando. O Rural Talks, a gente cria esse código aqui, pronto, de 10% de desconto para todo mundo que quiser participar, super bem-vindos. E quem quiser fazer exposição lá dentro também, seja das agtechs, né, das startups, pode nos procurar também, ou quiser fazer outro tipo de ativação lá dentro, pode nos procurar. Maravilha. Vou deixar meu contato aqui também. A gente vai marcar vocês no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais, para que todo mundo possa conversar com vocês, trocar ideia, fazer parcerias. Acho que esse é o grande intuito nosso aqui, é conectar todo o ecossistema e os caras são bons de parceria, tá, gente? A gente que está como prova aqui, cara que ponta firme, dá para fazer sem ter crise de olho fechado, viu? E, obrigado. Acho que é isso. O GAF, como ele disse, é uma grande oportunidade para que vocês possam conhecer de fato o que acontece no agronegócio, como os gringos olham para o agronegócio. Acho que esse é um ponto importante. É muito difícil você ter essa relação tão próxima com os gringos ali e eles enxergando a grandiosidade que é o agronegócio dentro da cidade de São Paulo. Acho que esse é o grande ponto. Pessoal, não perca a oportunidade. O Peu deixou o convite aqui. Vamos lá, vamos conversar, vamos encontrar, vamos expor. Se você quiser expor sua tecnologia lá, fala com a gente ou fala com a Datagro, que a gente quer realmente facilitar o acesso e a comunicação dessas tecnologias e do agronegócio, que é uma potência nacional e que a gente pode trazer cada vez mais eficiência produtiva. E nas redes sociais também, quem quiser acompanhar, GAF com 4 Fs. Que a gente vai marcar também. A gente vai marcar todo mundo. Acompanha lá, a gente vai estar atualizando as novidades, virada de lote, aquelas coiseiras todas. Show de bola. Fica um abração para toda a família da Datagro, Dr. Plínio, o Gui, fizeram falta. Vamos fazer a próxima, hein? Vamos fazer uma próxima. Quem sabe lá no GAF. Só vocês que estão nos acompanhando podem seguir a gente no Instagram, rural.com.vc, e também no YouTube, Rural Talks. Então, curtam, compartilhem, passem essa mensagem para frente, porque o agronegócio é o motor propulsor do nosso país. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço.